E com certeza, né, professor Murilo, nessa história da FACEAR, acredito que o ponto alto seja a mudança da prerrogativa, né, institucional, que foi de faculdade isolada para centro universitário, né? E assim, um resumo de quais seriam os fatores principais para a conversão de faculdade para centro É, universitário. Professor, aproveitando o ensejo, um ouvinte nosso, ele tinha mandado uma pergunta que fica muito próxima dessa que o Ivan está fazendo. Ele perguntou assim, qual a diferença de uma faculdade para um centro universitário? Se o professor quiser juntar já as duas perguntas. Beleza. Eu acho importante fazer esse esclarecimento, porque muita gente não sabe, né? Então, hoje no Brasil, nós temos 3 formas de instituições, né? Que é faculdade, centro universitário e universidade. Antigamente até tinha uma outra que era faculdades integradas, né? Hoje não existe mais. Então, hoje nós temos faculdade, centro universitário e universidade. Toda instituição se credencia como faculdade, primeiramente, né? Não dá para uma instituição falar, eu já quero começar como centro universitário. Não, você primeiro tem que se credenciar como faculdade, e aí, com o passar do tempo, se você tiver os pré-requisitos para você se transformar num centro universitário, que é a segunda, vamos dizer assim, o segundo nível, você pode. E depois a universidade. Então, é uma escadinha que você faz. Para você se transformar de faculdade para centro universitário, você tem que cumprir alguns requisitos, como o número de cursos reconhecidos, a questão de você ter boas avaliações no Ministério da Educação, questões de você não ter procedimentos cautelares, né, medidas cautelares, enfim, tem uma legislação que também muda constante. Isso é interessante falar, porque no nosso Brasil as regras, leis, portarias mudam constantemente. Então, toda hora está mudando. E aí você tem que estar atualizado para você saber o que você tem que fazer. Então, qual que é a diferença básica entre uma faculdade e um centro universitário? E depois eu vou falar em relação à universidade. A diferença básica é a autonomia. O centro universitário e a universidade têm muito mais autonomia do que uma faculdade. Enquanto uma faculdade, para ela autorizar um curso, ela tem que entrar com um processo no Ministério da Educação, e esse processo pode levar aí de 1 a 2 anos, até mais. Um centro universitário ele pode criar um curso sem que precise passar pela autorização do MEC. Claro que alguns cursos não são possíveis, como direito, medicina, odontologia, psicologia, eu creio que educação física entrou nessa lista também, são cursos que precisam passar primeiro por autorização. Você não pode abrir sem que antes tenha autorização. Mas o centro universitário, por exemplo, um curso tecnólogo de gestão pública, ele pode criar da noite para o dia. E aí, Ivan, você falou bem ali quando você falou que a FACEAR, quando ela fez essa transição de faculdade para centro universitário, ela teve um boom, porque da noite para o dia nós já sabíamos que íamos nos transformar em centro universitário, e nós nos preparamos, mas nós criamos 20 novos cursos. E aí imagina, você ter, né, professores, toda a parte para criar esses cursos, nós tivemos um aumento do número de alunos, tudo. Então, isso foi realmente um marco interessante. O centro universitário também ele pode emitir o seu próprio diploma, ele não precisa pedir o registro para uma outra universidade, né? Já a universidade, ela também tem essa autonomia, só que ela tem que ter, além dos pré-requisitos que um centro universitário tem, ela tem que ter também um número X de mestrado, um número X de doutorado, para que ela possa se transformar em universidade. Tem a questão também, um número de professores em tempo integral, em tempo parcial, o número de professores de dedicação exclusiva, integral, o número de mestres e doutores, enfim, é uma série de coisas. Mas, em resumo, a universidade, o centro universitário, tem uma autonomia maior, muito maior do que uma faculdade. O senhor diria que, estrategicamente, vale a pena, no processo de credenciamento, vamos pensar no planejamento, de um empreendedor, que tem empreendedores que nos escutam neste momento, que eles querem pensar na faculdade, mas a visão deles nesse momento está sendo até mesmo ampliada por tudo isso que o senhor está dizendo, quando o senhor fala em boom, de expansão, de escalabilidade, de número de alunos, enfim. O senhor acha que vale a pena já pensar no processo de credenciamento da faculdade, já no planejamento estratégico dos 5 primeiros anos do final do PDI, já pensando numa solicitação de credenciamento para centro universitário? Você acha que vale a pena? Eu acho que vale.
eu acho que vale, mas aí é preciso ter... Eu não sei se em 5 anos é possível, entende? Vai depender muito dos cursos que você vai colocar, né, nesse credenciamento. O prazo pode se estender mais do que 5 anos. Novamente, eu acho que é interessante a pessoa começar como faculdade. Você tem, geralmente, quando você credencia uma faculdade, vocês são especialistas nisso, são consultores nessa área, então sabem muito bem, mas você tem um número X de cursos que você pode pedir nesse processo. Eu entendo que, muitas vezes, se você começar com muitos cursos, de você, por exemplo, fazer um pedido de credenciamento, onde você coloca muitos cursos, e, de repente, um desses cursos dá um problema, você trava o teu processo e isso pode atrasar o teu processo. Então, eu fico, geralmente, uma faculdade nova, se compensa ela colocar muitos cursos ali na fase de credenciamento. Se não é melhor ela começar com 1, 2 cursos, credenciar, porque a gente sabe que todo o credenciamento, o processo vai lá para o CNE, vai para o Conselho Nacional de Educação. A gente sabe, assim, né? Assim, vocês sabem, eu sei, as pessoas não sabem. Mas o processo de credenciamento ele é mais moroso do que um processo de autorização de curso, simplesmente. Então, por exemplo, quando você já tem uma faculdade credenciada e você pede autorização num curso, é mais rápido esse processo de autorização do curso do que o processo de credenciamento, porque tem muito mais fases o processo de credenciamento, né? Ele passa pelo CNE, enquanto o processo de autorização de curso não passa. Então, talvez é melhor você começar com menos cursos, você credenciar a tua instituição, começar a funcionar e, a partir daí, então, você pedir novas autorizações de curso. Eu acho que o processo acaba sendo mais rápido, mais econômico também, tem que ter isso em conta. Tem que pensar, então, na tua estratégia. Eu vou pensar num curso presencial, EAD. Eu, por exemplo, eu fico meio assim, se hoje cabe ainda você entrar com uma faculdade, um credenciamento presencial, se não é melhor você já pedir o credenciamento EAD, o custo muitas vezes não é tão maior do que o presencial. Então, são questões que o gestor precisa estar levando em conta para tomar essa decisão. Beleza. Muito bem, meu amigo. Nós temos aí, dentro de uma instituição de ensino, claro, multitarefas, multifunções, né? Eu e o professor Rodrigo, nós já passamos um pouco da nossa história na Unifaciar e nós até nos lembramos de grandes profissionais que atuam, né, na instituição. E aí eu queria ver contigo, professor, qual que é a relevância de se poder contar com uma equipe top mesmo para absorver todas essas multifunções? A equipe, como é que seria isso? Vocês já passaram por todos os setores de uma faculdade, né? Vocês já foram professores, coordenadores, Sim. diretores, né? Vocês têm uma noção muito boa, entendendo assim, a visão, e é diferente, né? Eu sempre falo assim, né? Tem muitas vezes o professor lá na ponta que nunca foi coordenador, gestor, ele não tem a ideia, muitas vezes, do porquê existem algumas regras, né? E ele acha que algumas vezes a instituição é burocrática, alguma coisa assim, e ele não entende que o gestor ele tem uma visão diferente e ele precisa que o professor cumpra aquelas regras, não simplesmente por cumprimento, mas porque existe, se o professor não cumprir, vai haver consequências para o aluno, vai haver consequências para a instituição, né? Então, eu creio que a equipe hoje de uma instituição vamos dizer assim, a parte mais importante e que pode dar resultados no futuro, né? Tanto no processo de credenciamento quanto no funcionamento, né? Eu acho que hoje uma equipe bem motivada, né? Que tem essa capacidade de repente atuar, né? Um professor que consegue atuar tanto como professor, como tutor, como também criador de conteúdos. A gente viu agora mesmo na pandemia, né? Aquele cara que era simplesmente professor de sala de aula e que de uma hora para outra ele teve que aprender a tecnologia, aprender a ministrar aulas sem estar na frente de uma turma. Foi essencial. Teve professores que se saíram muito bem e estão muito bem. Teve professores que não conseguiram fazer essa transição e simplesmente falaram, não, eu não posso, não quero, não consigo,
E aí esse professor acabou saindo no mercado, né? Ele talvez, muitas vezes, infelizmente, até por uma questão de idade, o professor o mindset dele já não está preparado para essa mudança. E esse professor, ou ele se aposentou, ele foi fazer outra coisa, foi trabalhar com outra coisa, porque não dá, né? A instituição de ensino, principalmente a particular, ela não consegue ficar pagando um professor e o professor não traz resultado para ela em termos de administração da sua turma, né? A gente sabe que as universidades públicas, elas é diferente, né? O professor de universidade pública, eu conheço vários professores de universidade pública e muitos trabalham, estão trabalhando e trabalham muito na pandemia, mas tem professor que está de férias. Faz 1 ano e meio que o professor está de férias, né? E o dinheiro dele está caindo ali na conta sem problema nenhum. Na particular, não. Na particular, o professor ou ele mostra serviço ou ele sai. Tá certo. Muito bem. Legal. Vou pegar um pouquinho da esteia aí do que você falou sobre essa questão dessa visão de gestão, né? Dessa responsabilidade que recai sobre o gestor de pensar estratégias, de pensar em situações antes que elas aconteçam, ou pensar em ações que serão interrelacionadas, levando a um objetivo maior, né? Mas a gente sabe, professor Murilo, por experiência, eu e o Ivan, a gente conversava sobre isso outro dia desse, que por mais que a gente tente fazer bem esse desenho estratégico, no papel aceita tudo, é uma maravilha. Mas no dia a dia a gente sabe que se a gente não tiver certos cuidados, a gente corre o risco de se tornar bombeiros, que vivem apagando incêndios, porque só surge uma coisa, surge outra. E quanto maior a instituição, quanto mais complexa ela se torna, parece que isso se agudiza mais ainda, né? Então, em alguns momentos, na nossa experiência, a gente precisou contar com agentes externos, pessoas que tinham um outro olhar, que vinham com uma visão talvez mais de mercado, ou pessoas que tinham uma outra experiência de gestão. E isso foi muito saudável nas nossas experiências, né? Trazer essa perspectiva externa. O professor concorda com isso, de que há momentos de que uma instituição de ensino superior ela pode contar com uma consultoria externa, como um reforço de algumas demandas específicas da instituição? Não, com certeza, porque, como você falou, né? A gente internamente, muitas vezes, a gente não consegue olhar o que uma pessoa externa consegue ver, né? Então, muitas vezes, a gente está ali apagando incêndio, a gente está no processo ali e não consegue ter esse olhar que alguém de fora vem e que consegue ajudar, muitas vezes. E muitas vezes, essa pessoa de fora, né, é um olhar que não precisa, você não precisa trazer essa pessoa como uma CLT dentro da tua instituição, mas sim como um serviço temporário, talvez que dure um pouco mais. Claro que se durar muito, o ideal é o seguinte, eu vou contratar alguém né, aí não é um serviço de consultoria, mas sim um funcionário especificamente. Mas eu acredito que essa visão de fora pode trazer inúmeros benefícios para a instituição. Hoje, a instituição, mesmo ela fazendo um planejamento, mesmo ela fazendo uma previsão, tendo uma previsibilidade, antigamente a gente fala que era muito mais fácil ter essa previsibilidade, hoje é mais difícil. Novamente, eu vou trazer aqui o que o Walter Longo falou, né, do planejamento, de você ter a diferença entre o GPS e o Waze, né? Porque o GPS, um planejamento era que nem um GPS, você colocava onde você queria chegar e o GPS te mostrava o caminho, né? Hoje ele está mais parecido com um Waze, né? Você coloca onde quer chegar e nesse caminho pode ter mudanças de rumo devido ao trânsito, né? E a instituição é a mesma coisa, né? Você faz um planejamento, você estabelece uma meta, mas muitas vezes, com tantas mudanças no cenário, você tem que fazer correções de rota para chegar nesse lugar. E essas pessoas que vêm de fora te ajudam nessas correções de rota, porque muitas vezes você está parado ali no trânsito, não consegue ver, e vem alguém de fora e fala, olha, se você vir para esse caminho vai ser melhor.